Hoje eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. O tema é: há uma arca chamada igreja sendo construída. Há uma arca chamada igreja sendo construída. E eu quero ler o texto básico que está em Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Abra sua Bíblia aí, onde você estiver. Nós não temos telão hoje, então você vai ter que abrir sua Bíblia, quer seja em papel, quer seja digital, aí, seu tablet, iPhone, iPad. Mateus 24. Mateus 24. Olha lá, do 36 ao 42. Mateus 24, do 36 ao 42. Diz assim, Mateus 24, de 36 a 42. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. 42, vamos 42? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nesse momento agora, o que eu te peço é que o Senhor fale conosco. Meus irmãos estão aí no Face, no Instagram, dentro da sua casa, de repente no seu trabalho, não sei, numa guarita, numa portaria, não sei onde estão, ou dentro de um carro. Senhor, aonde estiverem, meu Pai, que esta palavra encontre um coração fértil para receber como uma boa semente, para que essa palavra frutifique em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se uma nova arca está sendo construída, é porque tem dilúvio sendo anunciado. Esse capítulo é escatológico, que está anunciando um sinal: Jesus voltará. Queria dizer para vocês, querido, com tanta certeza no meu coração, Jesus está voltando. Esse texto diz que não é garantido a hora. Uma outra referência à Bíblia diz que será como num piscar de olhos. Ou seja, me mandaram um videozinho, né, a cuidadora da minha mãe, e nesse vídeo vi a impressão que dá que tinham dois homens andando nas nuvens. E ela perguntou para mim, o que o senhor acha disso? Eu quero dizer que realmente é possível, sim. É possível Deus estar sinalizando a sua volta. E para mim, queridos, há muitos sinais muito mais evidentes da volta de Jesus Cristo do que propriamente o coronavírus. O coronavírus está anunciando a volta de Jesus? Também. Mas esse texto aqui, para mim, é um dos textos que mais declara sinais da volta de Jesus Cristo. É quando diz que naqueles dias eles se davam em casamento, eles viviam, comiam, bebiam, e eu quero dizer para você que nesses dias é isso que nós temos encontrado. Eu vou dar um nome, se eu pudesse grifar em cima desse texto com uma palavra, eu diria: indiferença. O povo está indiferente às coisas de Deus. Agora, momentos como esse também, nunca se viu tanto na internet, nunca se ouviu tanto nas ruas, não, porque as pessoas não estão, mas quando vai a um mercado, vai a uma padaria em que eu estou numa fila, nunca se ouviu tanto falar de Deus. Ou nunca se ouviu tanto pessoas irem até Deus, dobrarem seus joelhos, rezar, orar, bater tambor, sei lá eu o que você está fazendo, qual é a sua linha de fé, né? Mas uma coisa eu sei, nunca se buscou tanto uma cobertura espiritual para esses dias, né? Mas alguns detalhes para nós trabalharmos hoje aqui. Qual a finalidade da arca nos dias de Noé? Deus tinha um decreto de exterminar a humanidade. Esses dias o pastor Rosalvo postou, né, uma foto do arco-íris, lembrando que não será mais daquela maneira que Deus irá fazer. Deus viu que a humanidade, naquele momento, ela tomou um grau de
depravação, de deterioração tão grande que Deus chega a se arrepender de ter feito o homem. E como lemos em Mateus, os fatos, os comportamentos, o coração do homem, as atitudes se repetem como nos dias de Noé hoje. Segunda pergunta que eu faço: qual é a arca de hoje que vai nos proteger do dilúvio? Eu não tenho medo de dizer para vocês que é a igreja. A conexão entre Deus e os homens está na igreja. É contra a igreja que as portas do inferno não resistirão. Eu tive cuidado diante de vir para cá, diante de sentar aqui, preparando essa palavra. Eu fui ver no original. E quando aquele texto de Mateus 16 diz que que as portas do inferno prevalecerão contra a igreja, aquele texto não está direcionando a mim como pessoa, como uma igreja, como indivíduo, mas está sinalizando para eclésias, para a congregação, para a assembleia dos cristãos. É contra essa estrutura que as portas do inferno não prevalecem. É a força dessa aglutinação, dessa unidade que Jesus declara naquele momento, que ele, essa estrutura, estando firmada nele, nem as portas do inferno poderão resisti-la e poderão contra a vida dela. Quem mandou construir a arca? É a terceira pergunta, foi Deus. A arca tem medidas certas, formas certas. Presta atenção, igreja não se faz de qualquer maneira. Aprendam isso. Toda direção e ordem de Deus tem sentido para ele. Não muitas vezes para nós. Aliás, um dilúvio. A história diz que não havia nem mar perto daquela região geográfica. Ainda mais construir uma arca daquele tamanho. Eu quero dizer para você que algumas coisas podem ser absurdas para nós, mas para Deus não é não. Havia dois absurdos. Construir uma arca e o tamanho daquele. Agora, quando Deus pediu para construir esse projeto chamado Resgate, eu não tinha e não tenho ainda a clareza exata, mas Deus tem. Onde é que nós vamos chegar? Qual a importância do projeto Resgate nos próximos anos? Quais pessoas serão alcançadas pelo projeto? Aliás, você que está me assistindo aí, eu jamais imaginava que um dia você estaria conosco, mas o projeto te alcançou. Por quê? Porque um dia, eu e minha família, machucados, frustrados, feridos, mas Deus chegou até a minha casa e disse: eu quero te dar esse projeto, vai lá, inicia ele. E eu, amém Deus, então vamos, começamos na minha casa, depois na casa da minha irmã, Vânia, aí chegou meu sobrinho, chegou minha mãe, meu pai, depois chegou uma primeira família, que era a dona Vânia, seu Antônio, a Fabiana, teve o Zé Carlos também, com a Kátia chegando, e aí foram chegando pessoas tão queridas, aí fomos para um hotel. No hotel também começou a chegar pessoas queridas como César e a Cris. Pessoas tão queridas, e foi chegando. Daqui a pouquinho chegou os pastores, Rosalbo. Pessoas preciosas e foram chegando. Já vieram de Piracicaba conosco, lógico que abrimos. Luzinha e Tuim, Mateus e Karina, Dona Maria José e Roberto, pessoas tão preciosas. Mas depois, quem chegou? Eu jamais imaginava como chegariam. E ontem, conversando com uma pessoa que está recentemente no projeto, ela disse assim: encontrei um lugar onde a minha família encontra paz. Olha só, quando Deus me pediu para construir, eu jamais imaginaria que você estaria lá sendo abençoado. Mas Deus já sabia. Posso falar com vocês? Qualquer igreja nessa terra existe por causa que Deus um dia olhou para uma família, para um indivíduo, e pensou nele, e planejou uma igreja, construiu uma igreja, para que fosse a conexão entre Deus e o homem. Mas Deus sabia e planejou um lugar para você. Posso dizer uma coisa para você? Se você se encontrou no projeto, ou você está nos assistindo, procure uma igreja. Existe uma igreja aberta para você. Todas as igrejas, Deus planejou para todos os tipos de pessoa, inclusive para você. Se você fala assim, eu nunca encontrei nenhum lugar, continue procurando, você vai encontrar. E se faltou um olhar correto para a estrutura, Deus também vai ajustar isso em você. Mas tem um lugar esperando para que Deus, porque aquela bênção que o salmista Davi, ali Deus determina a bênção. Tem bênçãos para a tua vida com Deus.
E eu não estou dizendo que se você está me assistindo, que está fora da igreja, dizendo, mas eu não tenho Deus, não, você tem sim. Você tem sido abençoado? Tem sim. Eu não duvido disso. Mas há bênçãos especiais para a congregação dos santos. Viu? Davi falou sobre isso. Paulo nos ordenou, é bom que congreguemos. Então, porque tem bênçãos ali. Por que você só ficar com a bênção do devocional? Da sua vida solitária? Ou de uma carreira solo cristã? Não, 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 não. Vem para a estrutura. Vem para Eclésios. Porque ali, contra Eclésios, as portas do inferno não prevalecerão. Agora, de onde virão os recursos, então? Deus é o patrocinador dessa arca, meu querido. Quem são os construtores? Eu e você. Deus poderia construir essa arca num estalar de dedos, sim ou não? Outro detalhe rico, Deus não precisava fazer dessa maneira. Ele poderia acabar com tudo e reconstruir o mundo naqueles dias de Noé. Mas Deus decidiu chamar o quê? Um agricultor para construir uma arca. Posso falar uma coisa para você? Não importa seu ramo, viu? Desculpa, não era agricultor. Não importa seu ramo, sua função no mercado da vida. É você, o construtor, que Deus está arregimentando. Para quem é a arca? Para quem é a igreja de hoje? Para nossa família. Gênesis 6:18 diz assim: mas estabelecerei a minha aliança, Noé, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Engano achar que o projeto resgate, se tem algum pastor me assistindo, engano você achar que a tua igreja é para você. Não é. Engano achar que esse projeto é para um homem. Esse projeto, sim, tem um líder, mas ele existe para você. Aqui sua família vai ser abençoada. Aqui nossa ascendência ou descendência se converterão. Aqui seu casamento será aperfeiçoado. Aqui seu caráter será forjado. Aqui nascerá seus filhos. Aqui nossos filhos irão aprender de Deus e aprenderão a amar a Deus. Aqui nossos filhos se formarão. Aqui se tornarão gente. Quantos estão me assistindo que tiveram as suas vidas transformadas dentro de uma igreja? Alguém te convidou, alguém que orava por você, que te fez um convite e você foi para um culto. E lá você sentiu a presença de Deus, se arrependeu. O que é isso? E agora nós vamos pegar o lugar onde você foi restaurado, por qualquer que seja, e dizer: esse lugar não me cabe mais, esse lugar não serve mais para mim. Não, 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 isso não é possível. Não, não. Eu quero hoje sair hoje a favor da igreja, da estrutura, da denominação, da eclésios mesmo. A humanidade, há coisas de homem, há coisas erradas. Ore, porque Deus, nada que é oculto será revelado. Deus vai trazer a luz. Mas eu posso dizer uma coisa para você: não fique fora dessa arca. Olha, queridos, aquilo que o departamento infantil pode dar para os seus filhos naquela hora, ninguém pode dar. Aquele tempo de louvor e adoração, não adianta você colocar um fone de ouvido na frente de um DVD. Não, não. Tem força naquele lugar. Tem algo especial de Deus quando os filhos de Deus, quando os cristãos se unem para adorar e para louvar. Diz que nesse meio desse louvor e adoração há poder. Quando Paulo e Silas cantavam lá, não era Paulo sozinho, 2 cantavam. Diz que coisas aconteceram. Aqui nossos filhos serão prósperos. Eu quero dizer para você que eu não abro mão de construir uma igreja, porque dilúvios como esse que a gente está vivendo, pode ser um dilúvio ou não pode? Um vírus desse pode ou não exterminar pessoas da face da terra, nos exterminar. E esse vírus, para mim, eu gostaria que servisse para muitas pessoas isso, verem o quão somos frágeis. Algo que nem se vê a olho nu pode acabar com a sua vida. Por isso, querido, uma situação dessa que Deus mostre para a humanidade. Ninguém pode se garantir. A própria palavra diz: quem é que pode dar um dia a sua existência? Não tem como. Nós não temos, nós somos frágeis demais. O suficiente para esse vírus mostrar para nós que nós dependemos de Deus mais do que nunca. Mais do que nunca. São os finais dos tempos? São mesmo, gente. Falar sobre os finais dos tempos é um desafio. É um assunto que requer fé. Crer na volta do Senhor Jesus, como prometera, para buscar a igreja gloriosa, será como um piscar de olhos, querido. Quando ouvimos as notícias e tudo que está acontecendo ao nosso redor,
podemos concluir que estamos sim vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Lucas 18:8 diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quer um sinal mais poderoso que esse? Mateus 24:12: e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Duas citações que nos dá frio na barriga. Há um clima de apostasia na face da terra, queridos. Mas também há muitos que estão buscando ao Senhor, que não estão dobrando seus joelhos a nenhum Deus. Sim, eu jamais diria que estou sozinho. Tem muita gente se dobrando perante o Senhor, se arrependendo, buscando a Deus. Mas há uma multidão, vamos dizer assim, de pessoas que esfriaram o seu amor ao Senhor. Estão indiferentes, sim. Gênesis 6, de 5-8, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mal continuamente. Olha o verso 6 de Gênesis 6. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha o verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Queridos, nós estamos no período da graça de Deus. Lá, um homem encontrou a graça de Deus. Hoje, a graça de Deus está para mim, está para a sua vida. Esse tempo foi muito cruel, ao ponto de Deus declarar que se arrependeu de haver feito o homem. Havia muita rebeldia, apostasia. Apostasia, sabe o que significa apostasia? Significa ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou de uma fé religiosa. Consiste na condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, como uma doutrina, ideologia e outras mais, sem a permissão ou autorização de terceiros. A partir do verso 8. E Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Verso 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Mas nem tudo estava perdido. Quero declarar que nem tudo está perdido, querido. Você ainda está na face da terra, amém? Gênesis 6:12 diz assim, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Está falando hoje recentemente a Lava Jato, não é o versículo 2 de Gênesis 6? Gênesis 6, verso 12? Gênesis 6:14. Você, porém, fará uma arca de madeira de... Olha lá, aqui começa a intervenção de Deus. Verso 12. Deus viu que a humanidade não tinha mais jeito. Verso 14. Deus começa uma intervenção. Deus poderia acabar tudo e começar tudo de novo. Aqui Deus decide dar uma nova chance para a humanidade. O slogan do Projeto Resgate é o lugar de uma nova chance. Hoje, você que está me assistindo, independente de... Deus está dando uma nova chance. Deus sempre tem uma nova chance para nós, queridos. Ele é um Deus de novos começos. Aqui começa então. Aqui Deus decide dar uma nova chance. Deus jamais vai fazer uma intervenção na terra sem antes dar uma chance. Eu não sei o que vai acontecer com você daqui a pouco. Eu não sei o que vai acontecer com você amanhã. Mas essa noite, receba essa live com uma chance de Deus te chamando ao arrependimento. À medida que Noé fosse construindo a arca, com certeza Noé foi dando o recado de Deus para os homens. Dilúvio era uma mensagem. E a construção da arca, eu quero dizer para vocês, eu acho que tem tanta gente falando mal daquela arca. Tanta gente falando mal, tirando sarro, menosprezando. Eu vejo tanta gente tacando pedra na igreja, menosprezando a igreja. A gente viu recentemente agora aquele filme, né? Criado lá pela Portas Abertas, eu acho que é isso, não sei como chama lá, escarnecendo da imagem de Jesus Cristo, o que fizeram, que é a Porta dos Fundos, o que fizeram recentemente no carnaval. Ou seja, queridos, estão apedrejando a igreja. Eu não fico feliz com algumas esquetes que a gente vê na internet, não, de pessoas zombando de Edir Macedo, do Valdomiro. Esses caras,
Vão dar conta diante de Deus. Mas posso falar uma coisa para vocês? Uma vez eu estava dentro de um táxi, passando na frente da Universal. E o taxista apontou para a porta, estava saindo uma multidão. E ele começou a falar mal. E ele nem sabia que eu era pastor, nem cristão. E ele falou, o que o senhor acha disso? Eu falei, eu estou vendo uma multidão de gente descendo uma escada, que poderia estar assaltando o senhor daqui a pouco, que poderia estar violando os teus bens, que poderia estar agredindo a sua família, tocando numa filha sua, mas estão sendo restaurados. Agora, o que esses caras estão fazendo, Deus vai cobrar e eles darão conta. Mas que aquela multidão, é uma porta aberta de restauração, é sim. Então eu não vou tacar pedra em ninguém. Eu só sei de uma coisa, tem uma arca sendo construída e Deus está chamando a humanidade para o arrependimento. Convidar as pessoas para um concerto, para uma vida de intimidade com Deus, estar inserido no corpo de Cristo. Todos esses discursos são mal vistos, são ignorados, como nos dias de Noé. Quando Deus me deu o desafio do projeto, eu saí convidando tanta gente. Fui atrás de tantas pessoas desviadas, fora do corpo de Cristo, inserido, pessoas que voltaram com práticas pecaminosas, beber, fumar e tantas outras coisas. E ouvi 1 milhão de não. Não. 1 milhão. Pessoas indignadas, não quero mais, fui ferido, não acredito mais. É impressionante. Mas hoje eu quero falar de construir uma igreja assim. Temos a mesma reação. As pessoas hoje, elas estão sem fé. As pessoas estão incrédulas. Como diz lá o versículo, achará, pois, fé na terra? Falta de amor. Como diz o versículo, o amor de muitos se esfriariam. Qual é o oposto de amor? Indiferença. As pessoas estão indiferentes. É exatamente assim que os cristãos estão reagindo às coisas de Deus, indiferença. Se chover, não chover, se ninguém se converter, não se converter. Sabia que hoje tem diversas pessoas, não vou falar centenas, dezenas, milhares, sei lá eu em qual unidade eu poderia falar aqui, pessoas estão morrendo indo para o inferno. E a igreja não se preocupando com isso. Não se preocupando com isso. Não. Chegou a hora de nós sentirmos isso. Chegou a hora da igreja começar a pegar no arado, pegar nesse martelo e vamos construir essa arca que vai nos proteger. E eu quero terminar aqui convidando você a um arrependimento. Tem algo que precisa ser feito para a humanidade. E você é o instrumento que Deus quer usar para abençoar a humanidade. Por isso, seja a igreja e faça parte de uma igreja. Seja a igreja e faça parte de uma igreja. Eu quero dizer para vocês que, tomando um pouco de uma atitude prepotente, dizer assim, eu não sinto que eu preciso mais da igreja. A palavra de Deus já está dentro de mim, meus filhos já estão encaminhados. Mas sabe por que eu estou lá? Porque toda semana chega alguém em busca de uma resposta. Toda semana chega alguém com uma dor em busca de uma cura. Se você se encontra bem hoje, para a igreja, ser instrumento então de Deus. E eu quero terminar convidando você a um arrependimento. Mateus 3,8 diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Lucas 5,32 diz, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E Apocalipse 3,19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. É hora de nós nos arrependermos. E construirmos uma arca para abençoar a terra. Porque se não for o coronavírus, virão dias difíceis. Mas os tempos chegarão. E a igreja é um lugar, é um porto seguro para mim e para a sua família. Amém, queridos? Vamos orar para terminarmos. Pai, toma esta palavra. Que essa palavra adentre ao coração de todos. E que nasça um arrependimento de voltar a congregar, a estar no lugar, receber uma palavra. Meu Pai, o Senhor tem diversas chances para nos dar. E eu creio que essa é uma delas.
de pararmos de tacar pedra, de pararmos de olharmos para a igreja como não. Porque quantas pessoas me pedem oração e dizem assim, pede para a igreja orar. Quantas pessoas que através da igreja chegam cestas básicas. É através da igreja que muitos moradores de rua recebem alimento, roupa. Ou seja, Deus, que as tuas mãos continuem sobre a estrutura chamada Eclésias, abençoando a face da terra. Cuida de cada pastor, de cada líder, Senhor. Levanta mesmo pessoas para trabalharem para o teu reino, em prol da humanidade, Senhor. E eu sei, Deus, que não há lugar que restaura mais prostituta, ladrões, viciados do que a igreja. Não tem, não tem. Então, Deus, proteja essa estrutura tão atacada, que as tuas mãos continuem sobre nós e que nós, como projeto, que estamos em pé, tomemos cuidado para não cair e que nós possamos continuar sendo luz. Assim como eu venho, como no início, pedindo a oferta, o dízimo, para que nós possamos continuar cumprindo o propósito pelo qual o Senhor nos deu e sendo fiéis aos nossos compromissos financeiros, mas acima de tudo temos recursos para expandirmos com rádio, com cartazes, com missionários, para nós podermos expandir o Evangelho de Jesus Cristo pelos 4 cantos da terra. Senhor, eu estendo as minhas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos, desde agora e para todos sempre, meu Pai. Eu renovo essa noite a proteção do Senhor sobre as nossas casas contra esse vírus. E que o Senhor esteja presente em cada lar. E que essa noite seja renovado o prazer e o amor pela igreja, meu Pai. O amor pelos seus líderes, o amor pelos seus pastores. E que juntos, de mãos dadas, possamos continuar construindo essa arca, que não só salvará a nossa vida, a nossa casa, mas muitos que chegarão, Senhor, em busca de uma resposta. Assim, eu estendo as minhas mãos e abençoo a todos que nos assistem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, viu? Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Um forte abraço e fiquem com Deus. Até mais.